Boa noite. Vamos lá ver se hoje saímos com tudo. Boa noite, boa noite. Boa noite, fazendo aqui um compassinho de espera. Só verificando aqui no Instagram. Boa noite, Rosa, bem-vinda. Olá, José Diogo, bem-vindo. Boa noite. Vamos hoje continuar com o capítulo da ferida da injustiça, da máscara do rígido. Olá, boa noite, Rui, meu querido. Nós na última sessão fizemos aqui algumas, na última leitura fizemos aqui algumas descobertas, eu pelo menos fiz, espero que vocês também tenham feito. E já agora aproveito para dizer que o propósito destas lives, destas leituras online, é exatamente nós conseguimos perceber, Olá Maria de Fátima, bem-vinda! É exatamente nós conseguimos perceber alguns arquétipos energéticos em nós, algumas feridas, fazemos alguns insights para assim podermos fazer a transformação. Eu acho que foi a Maria de Fátima que colocou aqui, exatamente. E então é muito interessante porque nós percebemos. Olá Maria de Fátima, bem-vinda mais uma vez. Nós percebemos que, muitas vezes nós percebemos que a ferida da injustiça está aberta em nós, ainda quando somos jovens e começamos a tentar, olá Soninha, bem-vinda, e começamos a tentar que os outros nos apreciem, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que nós fazemos. Não quer dizer que seja assim, não é? Que os outros nos vão apreciar por aquilo que nós fazemos, mas nós acreditamos que sim. E então aí começamos nós a colocar a nossa máscara de rígido, porque queremos ser tão perfeitos, queremos ser tão eficientes e queremos mostrar que resolvemos tudo sozinhos ou sozinhas, no meu caso. E até às vezes podemos estar cheias de problemas e dizemos não há problema, está tudo bem, aceitamos tratar tudo, bloqueamos muitas vezes os sentimentos, às vezes até podemos rir só para escondermos os nossos sentimentos. Somos pessoas extremamente dinâmicas, cheias de otimismo e temos uma enorme dificuldade. Rosa está a pôr dedo no ar. E temos uma enorme dificuldade em pedir ajuda porque temos dificuldade em receber, e muitas vezes não respeitamos os nossos limites, exigimos demasiado de nós e controlamos tanto aquilo que sentimos, ao ponto de às vezes termos uma postura fria, uma postura seca, uma postura muito rígida nas nossas atitudes, na maneira como os outros nos veem,
E é engraçado que isto é o maior medo que nós sentimos do outro, mas que no fundo nós atraímos para nós aquilo, os outros vão espelhar aquilo que nós somos, não é? Porque quanto mais medo um ser humano tem, mais situações correspondentes a esse medo, esse ser humano vai atrair. Então, isto foi o que eu descobri na última leitura e achei tão interessante, porque, como eu vos disse a semana passada, eu não li, não preparei a leitura. E então hoje resolvi fazer a mesma coisa, não preparar a leitura e deixar fluir os sentimentos que vêm, as emoções que vêm, as descobertas, os insights. Claro que ficarei super feliz e, mudando a minha máscara de rígido, até vos peço que partilhem também o que é que vocês, quais são os insights que vocês estão a ter, quais são as emoções que estão aí à flor da pele ou que vêm vindo, quais são as tomadas de consciência, porque é disto que se trata. Esta leitura não é algo remunerado, não é? E se eu fizesse isto para ser remunerado, não fazia qualquer sentido. Eu faço isto com base naquilo que eu descobri que é o meu propósito, que é levar os outros até onde eu já fui, ajudar a que as pessoas se tenham autoconhecimento, se autotransformem, da mesma forma que eu me vou transformando. E depois é assim, dos vossos comentários também pode haver feedback em mim e também vocês me estão a ajudar nessa autotransformação e nesse autoconhecimento. A única coisa que eu vos peço, e filo a primeira vez na live passada, quem está no Instagram, eu hoje espero que consiga pôr a gravar a live no YouTube, espero eu que esteja a gravar, estou aqui a olhar para a câmera. No Facebook também acredito que esteja. Estou tão grata pela tua entrega e partilha. E eu também estou grata pela vossa presença, aliás, só faz sentido assim. E o feedback que vocês me têm trazido tem sido fantástico, tem-me ajudado imenso, às vezes nem sabem o quanto, mas de facto o que eu vos peço em retorno é, quem está no Instagram, carreguem naquele coisinho em baixo que parece um aviãozinho e mandem para os vossos contactos. Marta Cardoso, bem-vinda. Euro Angeiras, bem-vinda ou bem-vindo. Carreguem, enviem para os vossos contactos, divulguem, porque no fundo é através da partilha que nós podemos chegar mais longe e além de chegarmos mais longe, de eu poder também chegar mais longe com as mensagens que trago. Para muita gente isto é seca, entre aspas, estas leituras online, outros sim podem tirar proveito, está tudo certo. Mas há outros conteúdos meus que também podem chegar a outras pessoas, nomeadamente a questão da autocura, nomeadamente a leitura dos mapas astrológicos, etc. No fundo, divulgarem um bocadinho daquilo que eu sou. Esta é o que eu vos peço, no fundo, para equilibrarmos entre o dar e receber. Quem sentir, obviamente, quem sentir que o deve fazer, não é obrigatório. E já fiz aqui um compassozinho de espera e vamos continuar na leitura. Não sei se não leram o post, porque só está no Facebook. No Facebook é que dá para eu pôr o post. Há uma das coisas que eu descobri também na leitura, e é o primeiro parágrafo, vamos já lê-lo, é a questão do mérito. O mérito é muito importante para um rígido, porque é tal busca da justiça, não é? Estamos a falar da ferida da injustiça, então o mérito é sinal. Já voltei, ok. O mérito para quem tem a máscara de rígido e sofre da ferida da injustiça é sinal que, se ele acha que tem mérito, é sinal que é digno de receber. Então isto são reflexões interessantes de se fazer. E nós ficamos na semana passada na página 130, no final, então hoje vamos retomar com a página 131
deste 6º capítulo e estamos quase a acabar o nosso livro, As 5 Feridas que Impedem a Felicidade, da Lise Bourbeau. Acabando este capítulo vamos entrar na fase da cura e depois sim vou-vos pedir, quando entrarmos já nos finais, sugestões para uma nova leitura. Vou-vos apresentar algumas das que eu tenho intenção de ler e vocês vão dar a vossa sugestão, aquela leitura que for mais votada será esse o livro a ser lido. Então, Lise Bourbeau começa por falar aqui nesta página 131 a propósito da máscara do rígido e da ferida da injustiça. Diz: nos meus workshops verifiquei muitas vezes que os participantes do tipo rígido... eu esqueci-me, desculpem. Esqueci-me de desligar a música. Eu tenho estado aqui a falar e ninguém se queixou. Peço imensa desculpa. Agora sim, está sem barulho. Presumo. Esqueci-me completamente. Nos meus workshops verifiquei muitas vezes que os participantes do tipo rígido gostam de garantir aos que o rodeiem que vêm fazer um curso para trabalharem no seu autodesenvolvimento e não gozar férias. Preocupação com os outros, não é? Estás aqui para aproveitar ou achas que estás aqui de férias? Isto é aquela pergunta ou aquela observação típica de alguém que tenha a máscara de rígido. E já agora, eu explico-vos, já na live passada, agora estou aqui a pensar, eu deixei a música ligada, porque eu faço sempre um bocadinho de meditação e faço-a com música, então às vezes esqueço-me que a música ainda está a funcionar, peço-vos desculpa por isso. Então, os que vêm de longe e se veem obrigados a reservar um quarto no hotel organizam-se para que seja o mais barato possível. Alguns escondem mesmo dos familiares que irão ficar num hotel, com medo que os achem injustos. Eu não sei se recordam, mas na leitura passada falamos nomeadamente daquela questão de o rígido tem dificuldade em usufruir das coisas com prazer, porque acha sempre que fica sempre com um sentimento de culpa, ok? Porque tem que ser tão perfeito, tão eficiente, que tirar prazer das coisas é algo que eles não aceitam, ou que nós, que eu incluo, como é óbvio, como vocês já perceberam nesta ferida, não aceitam que sejam dignos de receber, que não, portanto, o mérito aqui mais uma vez a funcionar e às vezes vem o sentimento de culpa por se dedicarem um bocadinho de tempo a nós mesmos, não é? Então, a ideia da eficiência é alguém que está sempre a trabalhar, não é? Se não estiver a trabalhar, se estiver a ter algo lúdico, então vem a culpa porque não está a ser eficiente. É engraçado os pensamentos e as crenças que nós desenvolvemos. Delgado Paredes, bem-vindo ou bem-vinda, não consigo ver pela fotografia, não sei se é Susana Delgado, uma pessoa que eu já não vejo há muitos anos. Susana Paredes, Delgado Paredes, provavelmente é, mas eu não consigo identificar. Continuando, então, alguns escondem mesmo dos familiares que irão ficar num hotel com medo de que os achem injustos. Quando tenta esconder o que faz ou o que compra para si, o rígido sofre não só da culpabilidade, mas também da vergonha. O rígido gosta que os outros que o cercam, estejam ao corrente de tudo quanto ele fez e vai fazer. O controlador age também dessa maneira, mas não pela mesma razão. E o controlador, quer mostrar que é responsável, enquanto que o rígido o faz para mostrar que merece aquela recompensa. A tal questão do mérito. O objetivo é não se sentir culpado quando desfruta um luxo ou umas férias. Espera também que os outros achem justo que ele se recompense. Como vês, a noção de mérito é muito importante para o rígido. Não gostam que lhe digam que é um sortudo, porque para ele ser sortudo não é justo. Ele quer merecer tudo o que lhe acontece,
Se alguém lhe diz que é sortudo, ele responderá: não é propriamente sorte, porque trabalhei muito para lá chegar. Se ele acha que foi realmente sortudo e que não mereceu o que lhe acontece, sentir-se-á incomodado e em dívida para com alguém. Arranjará maneira de não ficar com tudo para si. Uma característica do rígido, difícil de admitir pelas pessoas que não sofrem a ferida da injustiça, é o facto de, geralmente, acharem mais justo ser favorecido do que desfavorecido em relação aos outros. Neste caso, alguns rígidos arranjam inconscientemente maneira de perder ou deixar de fazer algo. A Rosa diz: é verdade. O que é verdade, Rosa? Porque há um delay. A questão do mérito, ou aquela frase: não é propriamente sorte, porque trabalhei muito para lá chegar. Já lá vê se a Rosa. Há um delay entre as vossas comunicações e a leitura. Tudo sobre o rígido. Ok. Não quer dizer que nós tenhamos todas as características, mas algumas realmente destas últimas que lemos manifestam-se, pelo menos quanto a mim, na minha pessoa, manifestam-se muito. E elas manifestam-se, nunca se esqueçam, que elas manifestam-se quando nós estamos a usar a máscara. Nem sempre no nosso dia-a-dia nós estamos a usar a máscara. Há momentos que nós não usamos uma outra máscara, não é? Vamos mudando o nosso comportamento. Mas é interessante começarmos a colocar a nossa atenção aos momentos em que estamos a usar a máscara e ver que afinal não somos nós, não é a nossa essência que está a agir, mas é um personagem que nós fomos buscar para nos defendermos e para não irmos às ditas feridas, àquilo que nos magoa, àquilo que nos machuca, para não sermos machucados, para não sermos magoados. Então vamos buscar esses personagens, essas máscaras, para no fundo nos auxiliarmos e sermos, que não há mal nenhum, nem vamos culpabilizar-nos por isso. É um ato corajoso, é a forma que nós arranjamos para sobreviver e está tudo certo. O importante é agora colocarmos o nosso foco nessas situações e percebermos quando é que está a nossa máscara, quando é que o nosso personagem está a agir, e para podermos encaminhar esse personagem, para podermos eliminar essa máscara e podermos sermos nós, sem medo de sermos tão especiais, tão únicos, tão cheios de defeitos e tão cheios de virtudes, porque a vida, se nós pensarmos no símbolo do yin e do yang, tem o claro e tem o escuro, o símbolo do Tao, não é? E eles são os dois necessários. Nós somos isso mesmo, nós somos matéria de luz e sombra, e quando ela está integrada, tal como o símbolo do Tao, é fantástico. E ela está integrada quando nós aceitamos exatamente quem somos. Olá Maria Rocha, bem-vinda! E então, continuando, se não perco-me da leitura e depois não consigo ler nada. Uma característica do rígido, difícil de admitir pelas pessoas que não sofrem a ferida da injustiça, é o facto de, geralmente, acharem mais injusto ser favorecido do que desfavorecido em relação aos outros. Pronto, ok, se eu recebo menos não há problema. Agora, favorecer-me, receber mais que os outros, não é mérito, não é uma situação de mérito, e portanto a culpa ainda é maior. Sim, na minha pessoa também tenho muitas características do rígido, estou a desconstruir algumas. Ótimo, fantástico, Rosa, estás num processo de autoconhecimento, mas eu não tinha dúvidas disso. Muitas das pessoas que estão aqui estão num processo de evolução, de transformação. Aliás, só dessa forma é que estão aqui, não é? Porque eu compreendo que estarmos a falar destas matérias às vezes se torna cansativo, e não é o típico dos Instagrams e dos Facebooks, não são aquelas fotografias nem aquelas coisas cor-de-rosa, não é? Nós vamos nos juntando todas consoante, ou todos, consoante
os nossos ideais, as nossas formas de pensar e formamos uma tribo tão maravilhosa. E não quero ler outra vez. Nesse caso, alguns rígidos arranjam inconscientemente maneira de perder ou deixar de fazer algo. Outros arranjam maneira de se queixar para esconderem a quem os rodeia que têm mais. Outros arranjam maneira de se queixar para esconderem a quem os rodeia que têm mais. Chegou a Ruth! Chegaram os corações! Chegou a Ruth! Ruth Dias! Bem-vinda! E chegou também a minha Nanda, linda, maravilhosa. Bem-vinda! Acho que também é ela que está a pôr os coraçõezinhos. Obrigada pelos corações, seja de quem vier. E então, esta frase que eu acabei de ler, esconderem de quem os rodeia têm mais, também é uma característica interessante, porque às vezes as pessoas, houve fases na minha vida em que eu tive vergonha de ter mais do que determinadas pessoas, não é que eu tenha muito, e realmente o que eu fiz foi perder todas essas coisas. É interessante. Quase como por ser culpada de ter recebido do universo determinado presente. Nunca tinha pensado nisto assim. Interessantíssimo. Outros sentem-se obrigados a dar em troca. Como eu própria sou do tipo rígido, posso confirmar isso, porque desde pequena sempre tive muitos talentos e facilidade em determinados domínios. Por várias vezes fui uma queridinha dos meus professores. Comecei desde então a fazer muito para ajudar os outros, para que tudo fosse justo, porque achava injusto ter mais do que os outros. Aliás, esta é muitas das vezes a razão pela qual uma pessoa rígida é levada a ajudar os outros. Por isso, não é surpreendente saber que ela tem também dificuldade em receber presentes, porque se sente sempre devedora, para não se sentir obrigada a dar ao outro algo do mesmo valor que, a seu ver, seria justo. Prefere não receber nada e recusa. E agora estou a ler esta parte dos presentes e estou-me a lembrar de uma outra situação. Não sei se a vocês acontece a mesma coisa, mas se acontecer, partilhem aí, por favor. E eu, por exemplo, o Natal, eu adoro ter a família, porque eu adoro a família. Mas durante algum tempo, para mim o Natal era horrível. Por uma razão, isto é ridículo o que eu vou dizer, mas é verdade, e no fundo é assumi-lo publicamente, por uma razão, porque nem sempre eu tinha o dinheiro que eu necessitava para dar os presentes que se compram no Natal e que transformam o Natal em algo bastante comercial, para dar os presentes aos outros. E quando pessoas me traziam presente para o Natal e eu não tinha nada para dar, eu sentia-me super mal. E isso, de alguma maneira, fez-me, não posso dizer odiar, porque eu gostava da parte de estarmos todos juntos, mas fez-me gostar menos de Natal e ficar quase como num sufoco quando chega à altura do Natal. É engraçado que a vida colocou-me em determinadas situações. E acho que foi ano passado a primeira vez que eu aceitei não poder dar presentes, porque a vida tirou-me a forma de eu dar esses presentes que eu gostava tanto, não é? Para nunca ficar em dívida, que no fundo não me faziam vivenciar o Natal. E acho que foi o primeiro ano que houve realmente uma partilha, em que houve realmente uma entrega. E afinal, ninguém ficou triste por eu não dar presentes. Só na minha cabeça é que isso existia. Alguma de vocês se identifica, por exemplo, com esta história? Escrevam aí, por favor. Mas lá está, é tal máscara, não é? Do rígido. A dificuldade em receber presentes e em sentir-se devedora.
e quase que aquela obrigação, identifico-me totalmente, porque sentia que não merecia receber, porque não tinha para dar em troca. Diz a Sónia, Rosa, eu. É engraçado, não é? De repente, assim, porque estamos a partilhar uma leitura de um livro, nós conseguimos fazer conexões de coisas que nem sequer percebemos porquê. Maria de Fátima, eu identifico-me, exatamente, é incrível, é incrível. Quando no fundo a única coisa que realmente representa o Natal é a partilha, é o estar juntos, não é? Não é assim que é vista a festa de Natal, a festa da família, o convívio da família. Só que institui-se isso, e para quem tem esta ferida da injustiça, realmente torna-se complicado e ainda mais difícil de gerir essa altura. O ano passado, no Natal também. É incrível, não é? Então, é tomarmos isto, e eu vou fazê-lo também comigo, para quem se identificou, obviamente, para neste Natal que se aproxima, vivê-lo de uma outra forma. Como ele realmente deve ser vivido, como a festa do amor, celebrando o amor e celebrando a família. Um desafio difícil para quem tem a ferida da injustiça. Então, prefere não receber nada e recusa. Quando alguém se oferece para lhe pagar uma refeição, por exemplo, prefere recusar a ter de se lembrar que na próxima vez será ela a pagar. Frases do tipo, ok, mas na próxima pago eu, ok? Fico-te a dever um almoço, fico-te a dever um jantar, fico-te a dever um café. É verdade. Se aceitar, falo prometendo a si próprio pagar na mesma moeda, o que eu acabei de dizer. É normal que a pessoa que sofre da injustiça sinta que atrai frequentemente situações injustas. Na verdade, uma situação que ela qualifica como justa é interpretada de forma diferente por alguém que não sofra dessa ferida. Eis um exemplo. Há uma filha mais velha da família. Eis um exemplo. Há algum tempo falava com uma mulher que sofreu muito por ser a filha mais velha da família. Achou sempre injusto ter de ajudar a mãe a tratar dos outros filhos e, sobretudo, ter de ser um exemplo para eles. Porém, outras mulheres disseram que achavam injusto terem sido a segunda ou a terceira filha porque herdaram as roupas da mais velha e raramente tinham roupa da mais nova. Exatamente. Na verdade, uma situação que ela qualifica como injusta é interpretada de forma diferente por alguém que não sofra dessa ferida. Quantas vezes ouvi mulheres e homens dizerem que como achavam injusto terem de cuidar de um progenitor velho e doente. O mais injusto para eles era o facto de os seus irmãos e irmãs arranjarem uma quantidade de boas desculpas para não o fazerem, o que os obrigava a agir assim. A primeira filha, eu, Rosa, fui primeira filha e ajudei muito a minha mãe, exatamente. E se calhar o mais injusto era achar que irmãos ou irmãs não o faziam e arranjavam desculpas e não priorizavam aquilo que tu estavas a fazer, não agiam da mesma forma, não é? E sentiste quase que aquela ideia de que fica a obrigação de agir assim. Este tipo de situação não é fruto do acaso e não é por isso que eles sofrem, antes pelo contrário. A ferida da injustiça atrai esse tipo de situação que cessará quando a ferida estiver curada. Lá está, a vida, como é sábia, como é terapêutica, vai-nos trazendo situações para que nós possamos entender. Às vezes, nós ainda não é no momento que entendemos, é em coisas completamente fora da situação, de repente faz-se um clique, como nós estamos a fazer através desta leitura, e não propriamente quando olhamos para as situações.
porque estamos tão imersas nessas situações que não as conseguimos ver. Mas é com este olhar de fora, aquele olhar de águia que tudo vê, que nós às vezes fazemos estes grandes insights, nos momentos em que não estamos tomados pelos sentimentos. É o meu caso, diz a Maria. Já referi anteriormente, muito obrigada pelas vossas participações, a sério que são super importantes, mesmo. Já referi anteriormente a capacidade do rígido de se controlar e de criar obrigações. É a parte rígida que permite seguir uma dieta. Uma pessoa que não sofre da ferida da injustiça e, portanto, não é rígida, não consegue seguir uma dieta porque não consegue controlar-se como um rígido. Um rígido não é controlador, mas é controlador de si próprio. Aliás, lembram-se que o rígido faz de tudo para não sentir. Controla até as próprias emoções. Mas sente, é extremamente sensível, só que não faz de tudo para não mostrar essas emoções. Porque tem que ser perfeito, tem que ser eficiente, tem que ser dinâmico, tem que mostrar otimismo, tem que mostrar que não tem dificuldades, mesmo que esteja cheio de problemas. O rígido não percebe porque é que o masoquista não segue uma dieta. Lembram-se quem é que tinha a ferida do masoquista? A máscara do masoquista. A máscara do masoquista era da ferida da humilhação. A Rosa está sempre a pôr o dedo no ar. Uau, que bom. Não aceita isso. Acha que os outros podiam conseguir controlar-se como ele. Exatamente. Se o quisessem verdadeiramente. Claro. Porque é que os outros não se controlam? Não percebo. É exatamente. A motivação do rígido ao criar obrigações é atingir a perfeição para si próprio, segundo o seu ideal de perfeição. A pessoa não rígida acusar-se-á de falta de vontade, mas é importante estabelecer a distinção entre ter vontade e controlar-se. A pessoa que se controla é aquela que impõe algo a si própria. Reparem, nós falamos, a última ferida, a ferida da traição, nós falamos que a máscara era a máscara do controlador, certo? A máscara do controlador é quando humilhação, diz a Sónia. A máscara, esta live é toda para mim, Rosa. A máscara da traição utiliza, a ferida da traição utiliza a máscara do controlador, mas é o controlador do outro, para que não seja traído. No rígido é ao contrário, é o autocontrole, para que não seja, para que não sofra de uma injustiça, não é? Então é o autocontrole, é completamente diferente, não é controlar o outro, é controlar-se a si próprio. E não se entende porque é que os outros não se controlam, não é? Não se entende porque é que os outros não criam metas. Então, a pessoa não rígida acusar-se-á de falta de vontade, mas é importante estabelecer a distinção entre ter vontade e controlar-se. A pessoa que se controla é aquela que impõe algo a si própria, sem que isso corresponda forçosamente a uma necessidade. Por trás do controle esconde-se, inevitavelmente, um medo de sofrer uma injustiça. A pessoa com força de vontade sabe o que quer e está decidida a obtê-lo. Atinge os seus fins, estruturando-se, não perdendo de vista o seu objetivo, ao mesmo tempo que respeita as suas necessidades e os seus limites. Ora, com a ferida do rígido não existe isso, não respeitamos nem as nossas necessidades, nem os nossos limites. Muitas vezes vamos além dos nossos limites. Muitas vezes, aliás, exigimos demasiado de nós e raramente pedimos ajuda. Portanto, não é a questão
aqui não é questão de força de vontade, é mesmo o autocontrole. E quando um acontecimento vem contrariar os seus planos, ela pode ser flexível e é capaz de os refazer e atingir os seus fins. Isto, uma pessoa que não tenha essa ferida. Porque os rígidos, eu noto por mim, quando alguma coisa vem contrariar os meus planos, eu fico bastante colérica. Quanto à pessoa rígida, essa nem verifica se o que deseja corresponde verdadeiramente a uma necessidade. Não perde sequer tempo a meditar e a interrogar-se: como é que eu me sinto com este desejo e com a forma que escolhi para lá chegar? Muito medo de se sentir uma injustiçada, sofre imenso, exatamente. Desplotar, reavivar essa ferida da injustiça, é ir à dor, não é? E, portanto, ir à dor é aquilo que inconscientemente todos nós fazemos, embora nós estejamos todas a aprender a ir à dor, porque é só indo à dor que nós a podemos trazer, a podemos aspirar, a podemos melhorar e podemos evoluir. Mas o nosso comportamento inconsciente é exatamente esse. Não ir à dor, e portanto fazemos de tudo para não ir à dor, e quanto mais fazemos para não ir à dor, mais sofremos, porque os outros não nos compreendem. Aliás, eu acho que houve uma frase na semana passada que li aqui no livro que eu achei uma delícia, que é quando a pessoa tem a ferida da injustiça e a máscara do rígido, a dada altura, porque está tão lutada e porque acha que diz assim: mas vocês acham que eu sou o supra-sumo, que tenho que estar sempre, não é? Exatamente porque ela passa essa imagem de que nunca há problema, de que está tudo certo, que está tudo nos carris a andar, ainda que esteja sem problemas, e depois não entende que as outras pessoas parem de achar que eu sou uma mulher biónica que pode tudo. Esta era a frase, não é? Mas é esta a imagem que se passa. Ou então mascara a dor, não mostre que dói, exatamente, faz parte da ferida que nós vimos aqui. Mascaramos a dor, até passamos a imagem que nem sequer somos sensíveis, passamos a imagem de ser frias, nariz empinado, ríspidas, quando não é isso, quando no fundo não somos. E não percebemos porque é que não nos dão o colinho, o miminho, que a gente tanto necessita, porque realmente nós somos a imagem que transmitimos aos outros é que nós somos de super mulheres, ok? Inatingíveis, inquebráveis, está sempre tudo bem. Voltando. C'est terrible ça, hein? O rígido pode parecer, quantas vezes a pessoa rígida, essa nem verifica se aquilo que deseja correspondente a uma necessidade. O rígido pode parecer, por vezes, controlador, mas quando intervém junto dos outros não é para controlar ou para chamar a atenção, nem para se mostrar forte, como faz o controlador. Ele só intervém se aquilo que acha que acaba de ser dito é injusto para alguém ou não lhe parece correto. E é engraçado que eu tenho as duas feridas, as duas máscaras. Tenho a ferida da traição e a máscara do controlador, e tenho a ferida da injustiça e a máscara do rígido. É verdade, mas como é que curamos essa dor? Nós vamos também ler sobre isso aqui no último capítulo deste livro. A Lise Bourbeau ajuda a percebermos como é que curamos essa dor, mas de qualquer maneira, Maria, eu posso desde já dizer uma coisa. Eu acho que, principalmente,
pelo aquilo que eu sei da autocura, que aprendi como terapeuta da autocura, é principalmente trazermos essa dor para o peito, vivenciarmos essa dor e olharmos para nós, primeiro percebermos que não temos que ficar culpadas porque arranjamos aquelas máscaras, não temos que ficar nem culpabilizar os outros que nos fizeram ir buscar essas máscaras e essas feridas, mas porque nós nesta vida decidimos vir vivenciar essa dor, ou essas dores, decidimos vir vivenciar essas feridas, e então é óbvio que escolhemos pais, é óbvio que escolhemos situações na vida que nos vão trazer essas feridas, que nos vão mostrar essas feridas. Para quê? Para nós a vivenciarmos, para nós assim as podermos curar, tratar, sem culpa. Porque quando nós ficamos, deixem-me cá ver se eu vos consigo, vou só pegar aqui uma coisa que me ofereceram outro dia e mostrar-vos uma coisa. Quando nós ficamos numa situação em que, imaginem, dois bonequinhos, quando nós ficamos numa situação em que estamos a olhar e ou queremos ser diferentes daqueles que nos causaram, queremos mostrar que somos diferentes dos nossos progenitores, por exemplo, ou queremos, ou então viramos costas porque simplesmente queremos ser tão diferentes que afastamos, ou quando ficamos a olhar e ficamos a olhar para ver se não vamos repetir os comportamentos, o que nós estamos a fazer é focar-nos nesses comportamentos e estamos a ganhar ainda mais dor, estamos presos, é quase como se houvesse uma teia. Quando nós olhamos para as coisas com amor, quando nós percebemos que nós nos propusemos a vivenciar isso, quando nós percebermos que estas pessoas que nos fizeram disputar essas feridas, que nos fizeram disputar essas dores, apenas foram um veículo que nós escolhemos para os vivenciar e aceitarmos que tudo é como é e que foi como foi, com amor, que as pessoas só fizeram aquilo que combinaram connosco entre vidas ou que sabiam fazer, dependendo da perspectiva daquilo que vocês acreditam. Então, nós conseguimos fazer um caminho, porque aceitamos em amor e aceitamos que na altura fizemos o que sabíamos fazer, assim como aquelas pessoas fizeram o que sabiam fazer. Então aí aceitamos em amor e vamos, porque todas estas características, seja da ferida da injustiça, seja da ferida da humilhação, seja de que ferida for, voltei. Ok. Então o que eu estava a tentar explicar é que quando nós aceitamos isso com gratidão, com reconhecimento, nós conseguimos começar a curar. Todos nós temos o nosso lado luz e sombra. E quando nós começamos a colocar a nossa atenção para quando estamos a agir com uma máscara ou sem ela, quando nós nos aceitamos vulnerabilizar, quando nós aceitamos mostrar que as coisas como somos, no fundo a aceitação, a gratidão, o amor verdadeiro por nós é uma das formas de nós curarmos essas dores. Percebermos que elas existiram e porque tinham que existir, porque nós escolhemos ir a elas e vivenciar para evoluirmos, para passarmos para outro estado. E quando fazemos isto e quando olhamos para as coisas com gratidão, percebemos o quanto a vida é maravilhosa, o quanto a vida é perfeita, que nos traz, o quanto tudo é abundante, que nos traz mesmo aqueles frutos que são mais amargos, para nós percebermos o que é o doce. É fácil? Não. Mas
à medida que nós caminhamos nesse sentido, vamos ampliando cada vez mais. E por trás de um controlador, por trás de um rígido, há sempre características que são extremamente, e vamos ler sobre elas, que são extremamente importantes e válidas para pôr ao serviço. Obviamente, o que é que nós queremos todos? Nós queremos todos ser amados, nós queremos todos sermos admirados. Se não formos amados ou admirados, queremos ser temidos. Se não formos nem amados, nem admirados, nem temidos, queremos pelo menos ser desprezados, porque é sinal que quem nos despreza ainda liga para nós, ainda nos liga alguma coisa. No fundo, todos nós queremos despertar sempre uma emoção em alguém, seja ele quem for, seja como for, porque a nossa alma, ela necessita sentir. Tudo que é vazio é sinal que nós já estamos de partida. Então, seja o que for, é aceitarmos com gratidão e ficarmos com atenção, com foco. E eu estou, olá Hugo, bem-vindo. E eu estou a fugir, para responder à Maria, estou a fugir um bocado da leitura, mas acho que valeu a pena. Fez sentido, Maria, para ti, o que eu disse? Ou para alguma de vocês? É assim que eu sinto. Obviamente que nem todos estaremos de acordo, não é? Mas é assim que eu sinto, é assim que eu vejo. Sim, obrigado. Ok, ainda bem que fez sentido. Então, voltando, já não sei onde é que... O rígido pode parecer muitas vezes controlador, mas quando intervém junto dos outros não é para controlar ou para chamar a atenção, nem para se mostrar forte, como faz o controlador. A Marta também sim. Ok, obrigada. Como faz o controlador. Ele só intervém se aquilo que acaba de ser dito é injusto para alguém ou não lhe parece correto. O rígido retifica o que acaba de ser dito, enquanto que o controlador acrescenta ao que foi dito. O controlador é que eu tenho que ter sempre a última palavra, lembram-se? O rígido pode repreender uma pessoa se crê sinceramente que com as suas capacidades ou talentos essa pessoa teria podido desempenhar melhor a sua tarefa. Já o controlador repreende o outro se a tarefa não é realizada à sua maneira, de acordo com os seus gostos ou as suas expectativas. Existe uma outra diferença entre a maneira de controlar do rígido e do controlador. A pessoa rígida controla-se para não perder o controle, porque acha que se o perder será injusta para com o outro. A pessoa controladora, essa controla-se para controlar melhor uma situação ou uma outra pessoa e ser sempre a mais forte. A pessoa rígida gosta que tudo esteja bem arrumado. Não lhe agrada ter que procurar alguma coisa. Algumas pessoas podem tornar-se obsessivas com a sua necessidade de que tudo esteja arrumado de uma maneira perfeita. É engraçado, agora já nem tanto, mas eu antigamente, por exemplo, um bibelô era ali naquele sítio, naquela posição. Se a empregada limpava e punha ao lado, eu ia lá e punha no sítio, porque era ali. No meu armário, as camisas e as coisas estavam por cores, cada cruzeta era não sei o quê, faltava qualquer coisa, sabia. Agora não, estou mais desleixado. É sinal que já trabalhei alguma parte do meu rígido. É também extremamente difícil para o rígido distinguir entre rigidez e disciplina. Eis a minha definição preferida de rigidez. Uma pessoa rígida esquece a sua necessidade inicial para se agarrar antes ao meio de chegar a suprir essa necessidade. Esquece a sua necessidade inicial para se agarrar antes ao meio de chegar a suprir essa necessidade, a qual nunca
perderá de vista. Vejamos o exemplo de uma pessoa que decide caminhar durante 1 hora por dia para melhorar a saúde e estar em melhor forma física. O meio é a marcha. Ela irá impor a si própria caminhar todos os dias com um bom ou mau tempo, quer lhe apeteça, quer não. Se um dia não o faz, ficará irritada consigo própria. Quanto à pessoa disciplinada, ela não se esquecerá da razão por que caminha todos os dias. Em certos dias decidirá não caminhar, sabendo que para a sua saúde é melhor assim. Forçar-se será mais prejudicial para ela do que qualquer outra coisa. Não se sentirá culpada e, com o espírito tranquilo, voltará a caminhar no dia seguinte. A pessoa disciplinada não abandona um projeto porque falhou um dia ou porque houve uma mudança de planos. O rígido vive frequentemente em stress, porque impõe a si próprio a perfeição em tudo. O controlador vive também muito em stress, mas por uma razão diferente, que é a de ter êxito. Quer evitar a todo custo o fracasso com medo da imagem que daria aos outros e com medo de afetar a sua reputação. A pessoa com máscara de rígido raramente está doente, mas ainda que tivesse algum problema numa parte do corpo, só começaria a senti-lo quando o seu estado se agravasse. É curioso, eu sempre achei que era extremamente bem-vinda em Insights da Alma. Eu sempre achei que era extremamente resistente à dor. E todas as vezes em que fui hospitalizada foi na última. Ou seja, exatamente aquilo que está aqui. Mas ainda que tivesse algum problema na parte do corpo, só começaria a senti-lo quando o seu estado se agravasse. É muito dura com o seu corpo. E é o tipo de pessoa que não se sente quando tem necessidade de eliminar, quer seja fezes ou urina. Consegue conter-se mais tempo. Quando sente vontade é porque o seu corpo não consegue aguentar mais. Pode até dar uma pancada, bater em si próprio ou fazer alguma nódoa negra sem sentir dor. Rosa, mal assim, bem-vinda, Júlia Ferreira. Se sente alguma dor no momento em que bate, o seu mecanismo de controle desencadeia-se imediatamente, o que lhe dá uma enorme faculdade de ocultar a dor. Repara que nos filmes em que alguém é torturado ou nos filmes de espionagem, os atores escolhidos têm sempre as características... reparem que nos filmes quando alguém é torturado, em que alguém é torturado, ou nos filmes de espionagem, os atores escolhidos têm sempre as características físicas de um rígido. Podemos reconhecer facilmente também um elemento das forças policiais pelo seu corpo de rígido. Eu agora não me lembro do nome do filme, mas havia um filme que ela era uma lutadora e assim cheia de artimanhas e não sei o quê. E eu dizia desde sempre, primeiro adorava o filme e adorava aquela personagem. E agora não me lembro do nome, mas eu depois se vir, é uma atriz muito conhecida, mas é engraçado que eu identificava-me sempre e adorava, e depois pensava para mim, um dia hei de ser assim, aquela mulher destemida que vai, que faz e que não sei o quê, e que pode tudo. Agora também faz sentido, e nunca percebi que aquilo afinal era um personagem rígido. Essas pessoas, portanto, que têm o corpo rígido, essas pessoas podem ter uma outra ferida, mas é a parte do rígido que as faz escolher uma profissão em que julgam poder trazer a justiça ao mundo. Eles falam das forças policiais, curiosamente eu tenho direito, e durante muito tempo, aliás, continuo a ser advogada, mas agora só de oficiais. Porquê? Porque é exatamente porque acredito que todos têm direito a ter um advogado, ainda que não tenham possibilidades para o ter. Então aceito oficiais, é engraçado. Porém, quando um polícia ou um espião parece ter prazer em mostrar o seu poder e a sua força, isto quer dizer que a sua máscara de controlador
o fez a escolher a profissão. Reparei muitas vezes que as pessoas rígidas se gabam e dizem com orgulho que nunca precisam de medicamentos ou de um médico. Várias nem sequer têm um médico assistente e, em caso de urgência, não saberiam a quem se dirigir. Eu falo com o meu médico por mail. Sério. Quando se decidem a pedir ajuda, podemos concluir que devem estar a sofrer há muito tempo e que foram levadas ao limite do seu controle. Não conseguem ouvir a parte que lhes diz: não irei sentir. Eu não sei, mas já estamos a chegar ao limite do nosso tempo. Quando era pequena adorava ser a super mulher, adorava ver os filmes da Super. Me Too! Também, eu estava a tentar lembrar-me de qual era o filme, que é uma atriz super conhecida, mas também é do género da super mulher, que ela vai repor a justiça e tudo mais, mas é interessante. Eu se calhar terminava, porque já estamos com 1 hora de live, são 22h29, ou posso só acabar de ler esta página. Deixem-me só ver. Que dizem? Avançamos mais 5 minutos ou ficamos por aqui? Ainda hoje, em dia, tudo que seja super-heróis, eu adoro, exatamente. Especialmente quando são super-heróis e mulheres, não é? Eu sei que já é mais 5 minutos, diz a Luís, a Soninha. Pode ser mais 5, Marta. Ok, Rosinha, aguentas mais 5 minutos? Eu sei que aí já é super tarde, mas mais 5 minutos então. Então, é importante saber que ninguém consegue controlar-se toda a vida. Todos nós temos limitações no plano físico, no plano emocional e no plano mental. Sim, diz a Rosa. Ok, boa. É por isso que ouvimos dizer de uma pessoa rígida: não compreendo o que lhe aconteceu. Ela ou ele nunca estava doente e agora tem um problema atrás do outro. Este tipo de situação surge quando a pessoa rígida já não consegue controlar-se. Se forem mulheres, então é ouro sobre azul. Exatamente. A emoção vivida mais habitualmente pelo rígido é a cólera, sobretudo dirigida a ele próprio. Nunca vos aconteceu ficarem com raiva de vocês mesmas? A sua primeira reação quando está encolerizado é atacar alguém, mesmo que esse sentimento seja autodirigido. Exatamente. E depois é das pessoas que nós mais amamos, com as quais nós mais rabujamos, nas quais nós mais despejamos, das quais nós fazemos às vezes caixa ao lixo. Estamos irritados connosco porque não fizemos aquilo que queríamos, porque nos levantamos mais tarde, porque acordamos não sei o quê, porque passou não sei o quê, porque planeamos fazer não sei quantas coisas e não fizemos, e então são aqueles que nós mais amamos, que nos são mais próximos, que sofrem, porque sem querer nós verbalizamos essa raiva que temos de nós nos outros. E falamos com a cara, quantas vezes? A mim acontece-me. Estou a aprender, mas a mim acontece-me. E agora já aprendo a dizer: preciso 5 minutos. 5 minutos para mim, para eu controlar estas emoções, para eu fazer transmutar, não é controlar, transmutar. Embora me tenha fugido se calhar a boca para a verdade, se calhar ainda tento controlar, mas a ideia será transmutar, perceber que é a máscara que está a funcionar
ou personagem, como lhe quiserem chamar, e agir na transmutação. Então a sua primeira reação quando está encolarizado é atacar alguém, mesmo que esse sentimento seja autodirigido. Na verdade, ele está furioso contra si próprio, por não ter visto bem ou por não ter feito uma boa ação, por exemplo. Tomemos o caso de uma pessoa rígida que empresta dinheiro a um amigo, sabendo que este tem, por vezes, problemas financeiros. Empresta-lhe aquele dinheiro porque o amigo lhe prometeu devolver no espaço de 2 semanas, visto estar prestes a receber um depósito, mas não cumpre a promessa. O rígido, então, em cólera, porque está irritado consigo, por não ter percebido e por lhe ter dado outra oportunidade. Geralmente quer dar oportunidades aos outros. Acha-se assim mais justo. Se é muito rígido, é bastante provável que não queira sequer ver a sua própria cólera e que tente compor a situação desculpando o outro. Sim, faço muito isso. Descarrego nos que mais amo, mas estou muito alerta já há alguns anos. Já melhorei, mas ainda não me deixei de o fazer. Eu também, Sónia. Este mesmo exemplo pode ser vivido também como uma ferida de traição, se for um controlador que empresta dinheiro. Neste caso, ele não ficará irritado consigo, mas fica o rígido. Como fica o rígido. Ficará muito mais irritado com esse amigo em quem confiou por não ter cumprido a palavra e por não lhe ter pago. O rígido é também o tipo de pessoa para quem é difícil deixar-se amar e demonstrar amor. O rígido é também o tipo de pessoa para quem é difícil deixar-se amar e demonstrar o seu amor. Pensa muitas vezes demasiado tarde no que teria querido dizer ou nos sinais de afeto que teria querido dar àqueles que ama. Promete muitas vezes a si próprio fazê-lo noutra altura, mas esquece quando a oportunidade surge. Por isso passa por ser uma pessoa fria e não afetuosa. Ao agir assim, é injusto com os outros e sobretudo consigo, porque se priva de exprimir o que realmente sente. Como é muito sensível, o rígido evita tocar psicologicamente, evita deixar-se tocar psicologicamente pelos outros. Deixem-me só apanhar aqui um lápis, porque esta parte vou marcar. E esse medo de ser tocado ou afetado pelos outros ou por outras pessoas é por vezes tão forte que cria problemas na pele. De facto, como a pele é um órgão de contacto, ajuda-nos a tocar e a sermos tocados pelos outros. Arranjarmos problemas de pele, como eu tenho muitas vezes, é uma forma de os outros não nos tocarem. Inconsciente. Noutros casos, irá afastá-los. A pessoa com problemas de pele tem, sobretudo, vergonha de que os outros poderiam ver ou pensar dela. Esse medo de se deixar tocar pode ser notado no corpo do físico de um rígido que se fecha, os braços fechados ao longo do corpo, sobretudo do cotovelo ao ombro, as mãos fechadas, bem como as pernas fechadas e colocadas uma sobre a outra, são sinais de fechamento. As pernas cruzadas. E eu hoje terminaria aqui, ok? E voltamos na próxima quarta-feira, ainda com a ferida da injustiça e com a máscara do rígido,
Espero que vocês tenha feito sentido, eu sei que sim. E continuamos então a ler este livro maravilhoso, agradecendo à Ruth, que foi quem votou nele. E se eventualmente tiverem algum livro que queiram, vão pensando, se não, depois mais para a frente vou sugerir. Para ver se chegamos então à parte da cura das feridas. Fez muito sentido, diz a Sónia. Ok, eu sei que para a Rosinha também. Não se esqueçam, façam os vossos comentários depois da live. Deixem, autorizem-se a fragilizar-se. Porque uma das formas, muito sentido, obrigada Sofia por esta partilha, eu é que agradeço pela vossa presença. Mas façam os vossos comentários no final da live, quando ela fica depois disponível. Muito interessante, diz o Rui, pois imagino. Imagino que me estejas a ver assim e eu a fazer o autoconhecimento. Mas é importante os vossos comentários, porque às vezes nós escrevemos determinadas coisas e fragilizarmos, autorizarmos a mostrar-nos frágeis, também é uma forma de nós podermos ultrapassar as nossas feridas. Funciona comigo, está a funcionar comigo, vir aqui dizer, afinal eu sinto isto, afinal eu tenho medo, afinal eu não sou uma super mulher, afinal eu erro, tem sido um processo muito importante. Façam isso também, se fizer sentido para vocês. Obrigada pelos coraçõezinhos, um beijo enorme no vosso coração e, acima de tudo, muito obrigada pela vossa presença. Sem vocês, nada disto faz sentido. Obrigada. Beijo enorme e até quarta-feira, às 9h30. Voltamos com a leitura. Quantas verdades, diz a Maria de Fátima. Obrigada. Obrigada. Para mim são verdades. A verbalização ajuda na tomada de consciência. Sim, Sónia, a verbalização ajuda. E tu podes verbalizar também escrevendo. Escrevendo para que os outros também possam ler. Ok? Beijo enorme e até quarta-feira voltamos com mais uma leitura das 5 feridas que impedem a nossa felicidade. Da Lise Bobo, voltando na mesma com a ferida da injustiça e a máscara do risco. Obrigada. Obrigada, Marta. Obrigada do fundo do coração. Beijinho, vou já encerrar aqui no... que espetáculo! Eu não estou no Facebook. Bem, vamos lá ver depois como é que isto vai acontecer. Mas eu fiquei sem net. Ok, maravilhoso. Portanto, eu só estou em direto no Instagram. O Facebook ficou interrompido. A ver, vamos. Depois, a minha equipa maravilhosa da Smart Level deve-me ajudar nessa questão. Mas estou sem net. Beijinho enorme. Até para a semana. Continuação.